possível um cristão ele entrar para a política, ele se envolver com a política e não se corromper? Olha, é possível. É possível sim. Vou tentar explicar essa pergunta de uma outra forma. Primeiro, que é possível, porque não existe cristão que não seja político. Não existe. Aristóteles dizia que o homem é um ser político, né? Filósofo. O homem é um ser político. Então o cristão ele tem a opção, ele tem o direito de não ser partidário, de não ter preferência por nenhum partido ou por nenhuma ideologia, mas deixar de ser político não tem como ele deixar de ser. Porque a partir do momento que você trabalha, você tem uma relação com a política, né? A partir do momento que você tem seus filhos na escola, que você estuda, isso é uma relação com a política. A partir do momento que você preocupa com a segurança da sua família, com a segurança da sua comunidade, isso tem relação com a política, né? O preço do alimento, o preço da luz, o preço da água, né? O imposto que você paga, isso tudo tem relação com a política, né? Isso tudo tem relação com os interesses políticos. Até mesmo o direito de expressar a sua fé, ou de não expressar. Isso passa pela política. Isso passa pelos interesses comuns da política. Então não existe cristão que não seja político. Essa é uma ideia equivocada de parte dos cristãos de que eu não sou político. É assim, você compra, você paga, você trabalha, você vive debaixo das leis, você paga imposto, né? Você anda pelas ruas, você é um ser político. Agora, respondendo à pergunta, é possível um cristão entrar para a política e não se corromper? É possível sim. E a Bíblia demonstra isso. Não só a Bíblia, como a história também demonstra isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver aqui o caso de José, que foi governador do Egito. Um povo que tinha uma fé, costumes e hábitos diferentes, né, dos seus. E não houve caso de corrupção envolvendo José. Nós temos o caso de Daniel. Nós temos o caso de Neemias, né? Não podemos esquecer de Neemias. E pela história, nós podemos ver cristãos, dentro dessa perspectiva protestante, vários cristãos protestantes que deram a sua contribuição, né, na política e nem por isso se corromperam, nem por isso deixaram a sua fé. Pelo contrário, através da sua cosmovisão cristã, da sua perspectiva cristã, do seu jeito de ver o mundo, de ver os problemas sociais a partir, né, da fé cristã, eles deram grande contribuição. Nós podemos citar no século XVIII, por exemplo, na Inglaterra, William Wilberforce. William Wilberforce foi um parlamentar da Inglaterra. Em 1774 ele foi eleito parlamentar e se converteu ao cristianismo por volta de 1780. A partir daí, a sua vida mudou radicalmente, né? Radicalmente, e William Wilberforce ele passou a se dedicar à luta contra o tráfico negreiro, né? Contra, vamos dizer assim, os navios que trafegavam e traficavam negros por várias partes. Então William Wilberforce ele lutou incessantemente junto com vários pastores, vários clérigos protestantes ali na Inglaterra, e foi uma luta que não foi fácil, porque segundo historiadores, mais de 50% dos parlamentares na época, eles eram financiados pelos capitães, pelos donos de navios negreiros, né? Então a luta dele foi uma luta difícil, e mais de 30 anos de luta, quando que 3 dias, olha que interessante,
3 dias antes dele morrer, foi então assinado ali na Inglaterra o tratado, a lei que proibia o tráfego negreiro, proibia essa ação de você pegar pessoas de outras nações e sair vendendo, né, seres humanos para outros países. E a partir daí também, que era outra parte do sonho de William, que era o fim da escravidão. Então nós vamos ver como que os cristãos protestantes influenciaram a Inglaterra no século XVIII contra a escravatura, contra o tráfigo negreiro. E a partir do fim do tráfigo negreiro, e depois, 30 anos depois, o fim da escravidão na Inglaterra, a própria Inglaterra influenciou outros países, como o Brasil, a acabar com a escravidão. Então, olha a contribuição de William Wilberforce, que foi um deputado cristão, parlamentar cristão, e deu uma grande contribuição para o seu país, e não só para o seu país, né, mas para todo o mundo. Cerca de 2/3 daqueles que lutavam contra o tráfico negreiro na Inglaterra no século XVIII eram cristãos protestantes. Eu falei no século XVIII, mas no século XIX, nós temos na Holanda um importante teólogo e político protestante reformado chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, no século XIX, ele, olha para você ver, ele foi jornalista, teólogo, fundador da Universidade Livre de Amsterdã e parlamentar, e de 1901 a 1905, Abraham Kuyper foi primeiro-ministro, o chefe do governo de toda a Holanda. E Abraham Kuyper não só contribuiu através os adversários, só abrir um parênteses aqui, os adversários de Abraham Kuyper, os opositores de Abraham Kuyper diziam assim, olha, é quase impossível se opor a Abraham Kuyper, porque ele tem 10 cabeças e 100 braços. Por que eles diziam isso? Porque Abraham Kuyper, ele atuava na igreja, atuava no jornalismo, atuava na educação, atuava no parlamento, né? Ele tinha vários braços. E Abraham Kuyper, antes de entrar para o parlamento, isso é importante ressaltar, ele foi pastor em 2 cidades na Holanda. Ele foi pastor em uma primeira cidade, que eu não me lembro o nome agora, e foi pastor também em Amsterdã. E depois ele se afasta do ministério pastoral para se dedicar à política, né? Ele entra para o parlamento holandês. E quando se comemora o aniversário de Abraham Kuyper, os 70 anos de Abraham Kuyper na Holanda, há uma comoção nacional, uma comemoração nacional, e as pessoas diziam, é impossível falar de jornalismo, de educação, de política e de teologia na Holanda, nos últimos 40 anos, sem citar o nome de Abraham Kuyper. Porque ele conseguiu contribuir para a igreja, ele foi pastor de 2 congregações na Holanda, foi um teólogo, deu a sua contribuição tanto para a igreja como para a teologia protestante, deu a sua contribuição para o seu povo, né, para a Holanda, como parlamentar e depois como primeiro-ministro, deu a sua contribuição como professor e fundador e reitor da Universidade Livre de Amsterdã. Então ele deu uma contribuição para a educação da Holanda, e ele também era um grande jornalista, dando uma grande contribuição para o jornalismo na Holanda. Então isso é a prova de que um cristão, ele pode sim fazer parte do jornalismo, fazer parte da política, de outras esferas da sociedade, sem se corromper. Eu vou dizer uma coisa, Miguel. O governo, a política, o poder, ele não corrompe as pessoas. Ele revela o corrupto.
O poder revela o corrupto. Ele revela aquela pessoa que não tem ética, aquela pessoa que não tem caráter. Existe uma filosofia do mundo que diz que o homem é produto do meio. E nós, de acordo com a cosmovisão cristã, nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que o homem, ele tem o pecado na sua natureza. Então todos os problemas da sociedade é fruto do pecado da natureza humana. Então quando o homem, aí você pode me dizer, então todo homem ele vai ser mau caráter? Não. Porque a graça de Deus, dentro da nossa interpretação cristã, ela age na vida, né, de muitas pessoas de forma que ela não deixa que o pecado se sobressaia de tal forma na vida de algumas pessoas. É por isso que nós temos pessoas que não são cristãs, mas que falam a verdade. Pessoas que não são cristãs e que têm uma boa conduta. Assim como nós temos pessoas que dizem ser cristãs e não têm uma boa conduta, não falam a verdade, né? Então, o homem, o poder, ele só revela a natureza do homem. Ele revela quem é a pessoa. Se você não tem ética, se você não tem caráter, mas ele em si não corrompe as pessoas. E a história e a Bíblia mostra isso. Muito bem colocado. Porque para um cristão participar diretamente da política pública gera bastante críticas negativas, principalmente por parte dos cristãos. Há uma resistência muito forte por parte dos cristãos quando se fala em um irmão ou um pastor ser político. Olha, Miguel, essa realidade, graças a Deus, que ela é muito intensa no contexto brasileiro, né, da igreja, do cristianismo brasileiro. Mas dentro de outros países, não existe muito essa resistência com relação à política e com relação ao governo. Agora, no Brasil existe sim essa resistência. E é sempre polêmico, né? A gente sempre ouviu, olha, política é do diabo. Né? Política é do diabo. Se você envolver com política, você deixa de ser cristão. Né? E nós vamos compreender essa situação a partir de 2 pontos. Primeiro ponto, a política no Brasil, ela sempre foi vista, não só pelos cristãos, mas em geral, com muito descrédito. As pessoas veem a política brasileira, os governos brasileiros, na esfera municipal, estadual, federal, com um olhar de descrédito. Por quê? Dado a ligação de muitos políticos com o fisiologismo, o nepotismo, o desvio de verbas públicas, né, para atender os seus próprios interesses. Nós vamos ver muito na política brasileira o enriquecimento ilícito. Né? O camarada entra para a política, ele declara lá que é R$1 milhão, né? Que o seu patrimônio está avaliado em R$1 milhão, depois de 4 anos o seu patrimônio está em 10, 12 milhões de reais. Então, de uma forma geral, o brasileiro em si, ele enxerga a política com descrédito, ele enxerga o Estado, o governo com descrédito, devido muitos políticos brasileiros está atrelado a desvio de verbas, a prometer e não cumprir. Não é? Existe até um pastor que dizia assim, olha, irmãos, os políticos, eles prometem o céu e a terra, mas depois que eles ganham, eles não dão nem o inferno. Né? Então, essa é a visão do brasileiro em si. Agora, no meio cristão, essa visão se intensificou um pouco mais a partir do final do século XIX para o início do século XX.
E aí nós, pentecostais, nós temos uma certa responsabilidade nisso. Porque muitos evangélicos que chegaram ao Brasil, né, e que se tornaram evangélicos no Brasil a partir do início do século XX, eles tinham essa visão separatista, ou seja, o separatismo produz a edificação. Então, se a política está atrelada a homens que mentem, que roubam, então nós temos que nos afastar para nos santificar. Daí surge também a interpretação, olha, não podemos ir ao parque, porque se você ir ao parque, você não está se santificando. Se você ir ao shopping, você não está se santificando. Se você assistir televisão, você não está se santificando. Se você ouvir rádio, você não está se santificando. Né? Se você estudar, isso no meio pentecostal, há 20, 30 anos atrás, era muito frequente. Eu me lembro lendo a biografia de um pastor assembleiano, um grande pioneiro no estado do Alagoas, e ele contando que na década de 40, ele estudava, mas ele estudava escondido, porque dentro do contexto ali da Assembleia de Deus, naquela época, e não só da Assembleia de Deus, mas de muitas denominações, principalmente pentecostais, existia uma certa resistência de que o estudo iria desviar a pessoa de Deus, iria afastar a pessoa de Deus. Então ele estudava, mas ninguém na igreja sabia que ele estudava. Até mesmo os outros obreiros, os outros pastores, tinham um certo preconceito com quem estudava. Dizia, olha, quem estuda é carnal. Quem estuda não é espiritual. E ele disse que ele estudou, formou, começou a exercer a profissão de contador. Só depois de muito tempo é que a igreja então ficou sabendo que ele tinha estudado, se formado. Então, essa visão de que equivocada, né? Graças a Deus, muitos dos nossos pastores e dos nossos teólogos pentecostais repudiam essa interpretação. Mas era uma interpretação equivocada, de que o separativismo produz a santificação. Nós, como cristãos, nós temos o dever de buscar a santificação. Né? E essa santificação ela é alcançada pela graça. O homem só pode se santificar através do Espírito Santo, através da graça. Mas essa santificação não é se separar da sociedade, não é se separar da família, não é se separar do Estado, não é se separar da arte, não é se separar do jornalismo, não é se separar do trabalho, né, da educação, é se separar da mentalidade do mundo. E que mentalidade do mundo é essa? A mentalidade que é hostil a Deus. A mentalidade que se opõe aos mandamentos e aos ensinos de Deus. Então, o cristão ele deve se separar de toda prática, de toda mentalidade hostil a Deus, de toda mentalidade que vai contra os princípios de Deus. Isso não quer dizer que ele não possa ir numa festa de família. Isso não quer dizer que ele não possa ir com a família para um shopping. Isso não quer dizer que ele não possa estudar filosofia, sociologia, matemática, física. Né? Isso não quer dizer também que ele não possa participar da política, já que a política ela tem legitimidade bíblica. Deus reconhece a autoridade da política, a autoridade do governo. Então, essa visão de que o separatismo produz a santificação, ela intensificou um pouco no meio evangélico, protestante, principalmente pentecostal, essa ideia de que não devemos nos envolver com política.
talvez também os maus exemplos tenham contribuído Sim, para é exatamente essa visão, isso. né? Se a política no Brasil ela não fosse tão atrelada, tão ridicularizada e tão atrelada à falta de ética, talvez eles não teriam essa preocupação. Né? Essa interpretação equivocada, né, talvez surge do próprio zelo, da própria preocupação deles. Olha, já que só temos maus exemplos, então não vamos nos envolver, né? Não vamos entrar lá, porque senão a gente corre o risco de nos contaminar. Mas dentro da teologia bíblica, não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Pelo contrário, o cristão ele é chamado a influenciar a política, a influenciar a educação, a influenciar a arte, a influenciar o jornalismo, a influenciar onde ele estiver. Né? O cristão é o sal da terra e a luz do mundo dentro dessa cosmovisão cristã. Né? Um grande teólogo, que eu esqueci o nome dele, é um teólogo até presbiteriano, ele, se eu não me engano, o nome dele é me esqueci o nome dele, mas depois você deixa lá na descrição do vídeo, lá eu vou citar, ver se eu acho o nome dele, para você deixar lá. Mas ele diz o seguinte: o cristão não deve se afastar da política. O cristão não deve se afastar das esferas da sociedade. Pelo contrário, ele foi chamado para, através da sua cosmovisão, da sua forma de ver o mundo, de interpretar as coisas, a partir daí ele influenciar, levar, através de suas boas obras, fazer com que Deus seja glorificado. Muito bom, muito bem colocado.